Shalom Aleichem, paz seja convosco, meus queridos Ahim, que Deus possa abençoar ricamente a cada um de vocês. Hoje nós vamos estar estudando o capítulo 1 de Pirkei Avot, na página 422 do Sidur, onde estaremos direcionando os nossos estudos. E no capítulo 1 do livro do Sidur, fala um pouquinho sobre Pirkei Avot. E segundo os nossos sábios, Pirkei Avot é uma obra de profundo conteúdo e a sua compreensão é importante porque somente através desse estudo nós teremos conhecimento do que esse assunto vai trazer para nós. Não devemos apenas ler o capítulo 1 e os demais capítulos, mas devemos sim estudar e entender cada sentido literal dos seus versículos. E no capítulo 1 está dizendo assim: Moshe, ele recebeu a Torá no Sinai e a transmitiu a Yehoshua aos anciãos, os anciãos aos profetas, e os profetas transmitiram-na aos homens da grande assembleia. E estes, os homens da grande assembleia, disseram 3 ditos importantíssimos: sejam prudentes no julgamento, formem muitos discípulos e ergam uma cerca para a Torá. O que nós podemos entender deste primeiro versículo deste capítulo de Pirkei Avot? Que nós só conseguimos e nós só temos condições de fazer discípulos, de formar pessoas, nossos talmidim, se nós fazermos a transmissão da palavra de Deus. Porque Moshe fez isso. Moshe, ele recebeu a Torá vindo do Eterno, lá no Monte Sinai, e após isso ele transmitiu a Yehoshua o que se deveria fazer. E Yehoshua também, da mesma forma, quando recebeu o ensinamento de Moshe, não guardou esse ensinamento para si mesmo, mas pelo contrário, ele transmitiu os ensinamentos aos anciãos de Israel. E assim sucessivamente os anciãos de Israel transmitiu a Torá de acordo com o que Moshe recebeu, a Torá oral e a Torá escrita, para os profetas. E os profetas transmitiram aos demais homens, aos homens da grande assembleia. E esses homens, eles tiveram também que fazer essa transmissão da Torá, de modo que eles então disseram: sejam prudentes, primeiro dito dos anciões da assembleia. Então nós temos que ser prudentes no julgamento das pessoas. Temos que ser justos, temos que ouvir tanto o pobre como o rico, temos que ouvir tanto o necessitado como o que não é necessitado. Devemos então primeiro, antes de tomar nossa conclusão sobre qualquer coisa, sobre qualquer divergência, ouvir ambas as partes. E após isso, então daremos o julgamento. O segundo dito: forme muitos discípulos. Então não adianta eu ter um ensinamento preso somente para mim ou para minha família, mas eu tenho que estender, eu tenho que transmitir esse conhecimento também para os meus amigos, para os meus parentes, para as pessoas que estão próximas de mim. Então esse é o segundo dito. Então você faz a transmissão, forme discípulos que vai
cumprir a palavra de Hashem. E o terceiro dito, erga uma cerca para a Torá. O que significa isso? Erguer uma cerca para a Torá. Significa que nós devemos proteger a Torá em todas as circunstâncias, para que ela possa ser respeitada e para que ela possa ser cumprida. Amém? Então esse primeiro versículo já está nos dizendo o que devemos fazer. No segundo versículo diz assim: Shimão, o justo, foi um dos últimos membros da grande assembleia. E ele, Shimão, costumava dizer: o mundo apoia-se sobre 3 coisas. O estudo da Torá, como sendo o primeiro dessas 3 coisas. A segunda seria o serviço ao Eterno, Avodá a Hashem. E o terceiro, os atos de bondade. Então, Shimão, um tzadikim, considerado como um dos membros da grande assembleia, praticamente os últimos. Então ele escreveu, ele estabeleceu 3 fundamentos importantes para que o mundo pudesse se apoiar. E esses fundamentos você não pode deixar de estar estabelecido nele, que é o estudo da Torá. Então o que nós estamos fazendo aqui hoje é estudar a Torá através de Pirkei Avot. É nós compreendermos a parte literal e entendermos o que essa parte literal vai trazer de sentido para a nossa vida espiritual. E o segundo ensinamento é nós servimos a Deus através do Kabbalat Shabbat, que é um serviço que nós fazemos toda sexta-feira à noite. A partir do pôr do sol, já estamos empenhados em fazer esse serviço a Adonai. Então, toda sexta-feira à noite, estaremos aí fazendo o recebimento do Shabbat, que o Eterno tem nos dado. E depois, além desse serviço, temos o serviço de Shacharit Shabbat, que é um serviço onde nós estudamos as porções da Torá a cada Shabbat. E o terceiro seria os atos de bondade. Então, dentro desse serviço de Shacharit Shabbat, o serviço de Avodá de Shabbat e de Havdalah, nós estaremos fazendo aquilo que o Eterno se agrada, que é o mais importante, o estudo da Torá. Compreendendo o estudo da Torá e executando a Torá dentro do serviço do Eterno nas nossas vidas, nós estaremos então depois cumprindo os atos de bondade com as pessoas que nos cercam. E Yeshua, ele acaba dizendo que se nós amarmos apenas aqueles que são nossos amigos, nada adianta. Temos que amar também e temos que ter bondade para com aqueles que são os nossos inimigos. E é isso que nós vamos estar fazendo no decorrer de toda a nossa vida. O terceiro versículo diz o seguinte: Antígono de Sorro, ele recebeu a tradição oral de Shimon, o justo, o tzadik, e ele costumava dizer: não sejam como os servos que servem a seu amo apenas com o intuito de receber a recompensa, mas sim sejam como os servos que servem a seu amo sem o intuito de serem recompensados, e que o temor do que habita nos céus pare sobre vocês. Fiquem sobre as nossas cabeças. Então, esse terceiro versículo está relacionado
com a transmissão da Torá para as pessoas. E nós vimos que Moshe transmitiu para Yehoshua, Yehoshua transmitiu para os anciões transmitiu para a grande assembleia. Nessa grande assembleia tinha o Shimon, o justo, e ele fundamentou as 3 coisas importantes para que o mundo pudesse se apoiar. E agora nós temos Antígono de Sorro, que recebeu também de Shimon, recebeu a transmissão da Torá para Shimon, e ele também diz o seguinte, que nós não podemos servir o nosso Senhor com o intuito, com o objetivo de receber a recompensa. Mas nós temos que ser além disso, nós temos que buscar além disso, nós temos que ser fiéis ao Eterno, nós temos que ser servos que servem ao Eterno sem ter o intuito de recebermos a recompensa, mas com o amor, demonstrando que nós amamos ao Eterno, que nós temos temor pelo Eterno, o Deus que habita nos céus. E que se nós fizermos isso, tenho certeza que a proteção de Hashem estará sobre nós. A rocha forte estará sendo o nosso socorro para sempre. E continuando aí o estudo do capítulo de Pirkei Avot, nós temos aí o versículo 4, onde Yossi ben Yozer de Tisseredá e Yossi ben Yohanan de Jerusalém, eles receberam a tradição oral. Eles receberam o ensinamento da Torá através da transmissão. E Yossi ben Yoser de Tisseredá disse que a tua casa seja um local de reunião para os sábios. Sente-se no pó aos pés deles e beba sedento as suas palavras. Olha que interessante. Então, Yossi ben Yoser, provavelmente um discípulo de Shimon e também um discípulo de Antígono de Sorro, eles receberam também a transmissão, tanto Yossi como também Yossi ben Yohanan, são os 2 Yossi, um ben Yohanan de Jerusalém, e o outro filho de Yossé de Seredá, que é uma das cidades próximas ali em Israel. E ele vai então relatar que nós temos que abrir as nossas portas e fazer da nossa casa uma Beit Hamikdash, uma casa de estudo, uma casa de reunião, para que a gente possa então receber na nossa casa as pessoas que falam da palavra de Deus, as pessoas que têm sabedoria espiritual, e essas pessoas então temos que sentar aos pés dela para ouvir com bastante sede as suas palavras. E se nós fizermos isso, estarmos direcionando as nossas vidas e os nossos momentos de estudo para essas pessoas que têm bastante elevo espiritual, que têm bastante conhecimento da palavra de Hashem, nós também adquirimos a sabedoria, porque Davi fala que no salmista, lá em Tehillim, que o estudo da Torá faz a gente ficar melhor do que os nossos sábios, melhor do que os nossos professores. Então, quando nós temos um aluno que se destaca, que praticamente tem
um estudo avançado, ele vai ser o destaque do nosso ensinamento. E a gente precisa fazer isso nas nossas congregações. É formar talmidim, formar pessoas que sejam capazes de levar a palavra de Hashem e dar o maior auxílio para que ele possa ir seguir avante e para que ele possa então transmitir a palavra que está sendo transmitida a ele, que está recebendo. E Yossi ben Yohanan, no versículo 5 de Jerusalém, ele vai dizer o seguinte: seja a tua casa espaçosamente aberta para os hóspedes e trate os pobres como membros da sua família e não prolongue em conversar com uma mulher. E eles então dizem a respeito da própria esposa: quanto mais a esposa do próximo. Por isso os sábios disseram: todo aquele que conversa excessivamente com uma mulher prejudica a si próprio, negligencia o estudo da Torá e por fim herdará o Gehinnom, o purgatório. Olha só, o Gehinnom, o purgatório. Nós não acreditamos no purgatório, né? O purgatório é uma doutrina da Igreja Católica. Nós acreditamos que existe sim uma diferença entre o inferno e o purgatório. Então nós poderemos depois, num próximo estudo, exercitar essa questão aí de purgatório. Qual que seria esta forma de entender sobre o Gehinnom? Amém? Eu acho que o nosso estudo aí trouxe algumas informações que nós teremos que estar avançando nos estudos, e gostaria de que a nossa congregação, o nosso povo pudesse já ir estudando esses capítulos, esses versículos, para que a gente possa aprofundar nesse conhecimento. Um grande abraço a todos vocês e até Shabbat. Nesse Shabbat a gente possa então decorrer com mais afinco e com mais presteza esse estudo e tirar nossas dúvidas sobre algum assunto que foi destacado aqui nesses 5 versículos que nós estudamos de Pirkei Avot. Shalom, shalom. Um grande abraço para todos. Continue orando por nós e nós estaremos orando por vocês. Um grande abraço. Shalom, shalom.